Boa tarde, jovens. Aqui, conforme prometido, vou fazer aquela aulinha sobre máximos e mínimos, tá bom? Esclarecendo alguns pontos, eu vou tentar aqui ser conciso. Na verdade, como a gente tem pouco tempo, os vídeos têm que ser curtos para não ficarem tão longos e tão tediosos. Fazer de uma forma diferente do tradicional, na verdade. Tentar abordar todos os aspectos de maneira que vocês captem logo aqui a ideia da coisa. Então eu selecionei esse exercício. Às vezes a gente demora muito a escolher um exemplo, né? Um exercício que seja bem enfático e que aborde tudo aquilo que você quer. E, bom, esse exercício é um pouco trabalhoso, mas a gente vai procurar fazer tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é essencial para você estudar uma função do ponto de vista de crescimento, decrescimento e todas aquelas nuances que fazem você entender melhor a função, como onde ela tem concavidade voltada para baixo, voltada para cima. Isso é importante muitas vezes em problemas práticos. Muito bem, o exercício é o seguinte: ache os pontos de máximo e mínimo locais e os pontos de inflexão da função. Só para lembrar, pontos de máximo e mínimo locais é muito fácil de entender, é o ponto onde você vai atingir, a função vai atingir um valor mínimo e vai atingir um valor máximo. Pode ser local e pode ser global, não é? Isso eu vou explicar no decorrer do exercício. E ponto de inflexão é onde a concavidade muda, né? Tem concavidade voltada para baixo, de repente volta para cima, ali é um ponto de inflexão, tá bom? Também vamos explicar isso melhor durante a resolução. Bom, é evidente que tudo que nós formos fazer aqui tem a ver com derivada, não é? Então, a primeira derivada tem a ver com crescimento e decrescimento, né? E a segunda derivada tem a ver com o ponto de inflexão. Aonde a concavidade muda. Bom, muito bem. E para isso eu vou logo calcular a derivada primeira e a derivada segunda, tá bom? Primeira derivada dessa função, já vamos fazer as derivadas, depois nós vamos estudar os sinais das derivadas, que isso aqui importa, que você sabe que quando a derivada primeira é positiva, nesse intervalo a função cresce. Se a derivada primeira é negativa, nesse intervalo a função decresce. E com relação à derivada segunda, quando a derivada segunda é positiva, a concavidade é voltada para cima. Derivada segunda negativa, a concavidade voltada para baixo. Tá bom? Muito bem. Portanto, vamos derivar essa função. Primeira derivada. A função f. Polinômio, todo mundo, eu espero que todos já saibam derivar um polinômio, né? Bom, é muito simples. 4 vezes 3, 12. E aí você retira um do expoente aqui, tá bom? Menos 3 vezes 16, 48, não é isso? 3 vezes 3, 18, vai 1. Muito bem. Tira 1 do expoente 2, mais 18 vezes 2, vai dar 8 vezes 2, 36, né? X. Bom, eu deveria fazer uma coisa que eu não fiz aqui. Mas, veja bem, vamos fazer agora. Eu gosto sempre de pegar e fazer colocar a função na forma expandida e na forma fatorada. Por quê? Nessa forma expandida é melhor para você derivar, como nós o fizemos aqui. Mas na forma fatorada é melhor para você calcular valores, né? Por exemplo, vou fatorar aqui a derivada, a função f' de x. Quem é o fator comum? Nesse caso aqui, 12, dá para dividir 48, 86 e o menor expoente, 12x, né? 12x fatorando, você vai obter x ao quadrado, né? Menos 48 dividido por 12, 4x, mais 36 dividido por 12, 3, ok? Bom, dá para fatorar ainda mais, né? Aqui você tem uma função do segundo grau, as raízes são 3 e 1, né? 3 mais 1, 3, 3 vezes 1, 3, 3 mais 1, 4. Então, f' de x, dá para fatorar ainda mais. 12x, aí x menos 1, x menos 3, tá bom? Ó.
Menos por mais dá menos, 3 vezes 1, 3, x ao quadrado, menos x menos 3, menos 4x. Ok, fatoramos. Vou fatorar o primeiro, a primeira função embaixo. Primeiro eu vou derivar novamente, tá bom? Derivada segunda. Para derivar a função f' é melhor aqui, quando na forma expandida, né? Que você só faz aquela regra do tombo, né? 3 vezes 12, 36, x ao quadrado, tá bom? Menos 96x mais 36. E aí, de novo, eu posso aqui fatorar, né? Vou colocar 12 em evidência. 12 divide aqui, divide aqui, divide aqui. F duas linhas de x é igual. Lembrando, derivada segunda é a derivada da derivada primeira, tá bom? Então, colocando 12 aqui em evidência, você vai ter 3x ao quadrado menos 8x mais 12, tá bom? Dá para fatorar mais ainda, calculando as raízes aqui, não é? Bom, essa conta eu fiz à parte, tá bom? Se você for calcular as raízes desse polinômio de segundo grau, você vai encontrar duas raízes. Uma raiz que eu vou chamar de A e outra raiz que eu vou chamar de B, tá bom? Isso é só resolver a equação do segundo grau. As raízes são 4 menos 7 sobre 3, 4 menos a raiz de 7 sobre 3, raiz de 7 sobre 3, e 4 mais raiz de 7 sobre 3, tá bom? Isso é resolvendo a equação do segundo grau, você encontra as raízes para fatorar o polinômio. Esse aqui é mais ou menos, esse aqui é aproximadamente, fazendo a conta, aqui eu fiz de cabeça mesmo, é aproximadamente o quê? 4 menos raiz de 7 sobre 3 vai dar aproximadamente 0,46. Esse aqui dá aproximadamente, vamos ver quanto, 2,2. 2,2. E eu vou escrever assim, tá? F duas linhas de x, F duas linhas de x é igual a 12, que multiplica x menos A vezes x menos b, tá? Para não ficar repetindo esse número irracional aqui. Vai ficar feião aqui, né? Muito grandão. X menos A, onde A é 4 menos raiz de 7 sobre 3, que é aproximadamente 0,46. E aqui x menos b, onde b é 4 mais raiz de 7 sobre 3, que é aproximadamente 2,2, tá bom? Essa aproximação eu fiz para a gente ter uma ideia na hora de esboçar o gráfico. Bom, está tudo fatorado. Faltou fatorar só o primeiro aqui, né? Vamos fatorar o primeiro, o f de x. Aqui você tem como fator comum é o x ao quadrado só, né? Só o x ao quadrado. Não dá para fatorar muita coisa aqui não. Então é x ao quadrado, que multiplica 3x ao quadrado aqui, 3x ao quadrado menos 16x mais 18, né? Quando você multiplica, dá 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x ao quadrado. Bom, forma fatorada, forma expandida. Agora vamos estudar o sinal da função. Só para a gente lembrar, a derivada primeira tem a ver com crescimento e decrescimento da função, né? Se a derivada primeira for maior que zero, a função cresce naquele intervalo. Se for menor que zero, negativa, decresce, tá bom? Derivada segunda, maior que zero, a concavidade voltada para cima. Derivada segunda, menor que zero, concavidade voltada para baixo. Com isso, você vê perfeitamente como a função está se comportando. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou estudar o sinal da derivada, que tem a ver com crescimento e decrescimento, nos intervalos onde a função cresce, onde ela decresce. E por aí já dá para ver os máximos e mínimos da função, né? Para estudar o sinal da função, é melhor você olhar para a forma fatorada, porque aqui você já vê os zeros da função, né?
quais são os zeros da função aqui? X igual a 0 mata esse fator, x igual a 1 mata esse fator, x igual a 3 mata esse outro aqui. Então, você tem 3 zeros. X igual a 0, x igual a 1 e x igual a 3. Quando você for fazer aquele estudo, naquele seu diagramazinho, vamos fazer o diagramazinho aqui. Diagrama, eu tenho três funções. E a função produto, que é a função derivada, né? Primeira função, 12x, tá bom? 12x. Você fatorar completamente assim, tem a vantagem de que você pode chegar a essa coisa, um produto de três funções que são funções de primeiro grau. E a função de primeiro grau tem um comportamento muito conhecido, né? De um lado do zero ela vai ser positiva, do outro vai ser negativa, ou o contrário, dependendo se ela é crescente ou decrescente, dependendo desse coeficiente aqui. No caso aqui, todos são positivos, né? Todas são crescentes, então vai passar de menos para mais, todas elas. Identificou o zero, acabou o mistério dessa função, né? O que eu falo é o seguinte, aqui é a função 12x, vamos colocar as outras duas, x menos 1, x menos 3, e a função produto, que é a função derivada, tá bom? Então você vai ter aqui os três zeros, vou colocar os três zeros, não tem escala aqui não, o importante é aqui só a ordem, tá bom? Eu tenho um zero, o outro zero e o outro zero. Essa distância não tem o menor problema, tá? Importante aqui que você tem as três raízes da sua derivada em ordem. A primeira é 0, a segunda é 1, a terceira é 3. Né? Então, 0, 1 e 3. Tá bom? Daí você assinala, vamos assinalar com preto aqui. O zero da função 12x é zero mesmo. Né? Como ela é uma função crescente, ela passa de menos para mais. Os valores positivos para valores negativos para valores positivos. O zero da função x menos 1 está aqui. Também crescente, passa de menos para mais. A outra tem o zero no 3. Passa de novo, crescente, de menos para mais. Tá bom? Então, essa é a vantagem de você fatorar dessa forma. Né? Fica muito fácil fazer a análise dos sinais. O sinal da derivada, que é o que nos interessa, é o produto aqui dos sinais. Se for um número ímpar de sinais negativos, vai dar menos. Né? Número par, positivo. No zero dá zero. Zero multiplicando qualquer coisa dá zero. Né? Aqui zero. Aqui zero. Aqui menos. E aqui mais. Tá bom? Portanto, essa função decresce no primeiro intervalo, que é o intervalo de menos infinito até zero. Depois ela cresce no intervalo de 0 a 1. Depois ela decresce no intervalo de 1 a 3, depois cresce no intervalo de 3 a mais infinito. Tá bom? Então, vem lá do infinito, ela vai decrescendo. Aí, chega no zero, ela passa a crescer. Então, você identifica o quê? Que o zero é um ponto de mínimo, não é isso? Aí, quando aqui ela começa a crescer, chega no 1, vai decrescer. Então, 1 é um ponto de máximo local. E o mesmo ocorre com 3 aqui. Decresce e depois cresce. Então, 3 é um ponto de mínimo local. Tá bom? Então, o que nós identificamos por esse diagramazinho, nesse rápido estudo do sinal da função derivada? Que nos intervalos de menos infinito até 0, e no outro intervalo de 1 a 3, intervalos abertos, f é decrescente. Nos intervalos de 0 a 1, depois de 3 até mais infinito, f é crescente. Tá bom? Aí você identificou que a função vem assim, chega no zero, passa a crescer. Então, 0, x igual a 0, é ponto
de mínimo local. O mesmo também para 3, né? 3 também. A função decresce, depois cresce. Até o 3, e o 3 ela cresce. Então você tem no x igual a 3 também, ponto de mínimo local. Era para colocar no plural, mas tudo bem, esqueci de ver que tinham 2, né? Agora o outro ponto crítico, que é o 1, pontos críticos são os zeros da função derivada, né? Que são 0, 1 e 3. Então, o outro ponto crítico ele é um ponto de máximo local, porque a função cresce até o 1, depois decresce, então no 1 você identifica um máximo local. X igual a 1 é ponto de máximo local, tá bom? Então, os pontos de máximo e mínimo você já tem. E já dá até para ter uma ideia do comportamento da sua função, tá bom? Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Depois eu volto para começar a esboçar o gráfico da função e estudar a segunda derivada, do ponto de vista da concavidade, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até lá.